O Salmo 91 é como um abraço de Deus em palavras. Ele é aquele tipo de texto que muitos de nós recorremos nos momentos mais difíceis da vida, quando as coisas parecem fora de controle. E sabe por quê? Porque ele fala diretamente sobre proteção, cuidado e confiança em Deus. Algo que todos precisamos em algum momento. Mas, vamos ser sinceros, às vezes, a gente lê e até repete o Salmo 91 sem realmente entender o quanto ele é profundo. Ele não é só uma oração que protege. É um convite para viver debaixo da proteção de Deus, confiando que Ele está no controle, mesmo nos momentos mais caóticos. Hoje, vamos conversar sobre isso. Vamos entender cada pedacinho do Salmo 91 e o que ele significa de verdade. Mais do que ler, a ideia é trazer o que está escrito para a vida prática. Porque, no fundo, esse salmo não é só para ser lido. Ele é para ser vivido. Preparado? Então, vamos começar. O Salmo 91 é especial porque toca em algo que todos buscamos: proteção e segurança. Não importa se estamos enfrentando problemas financeiros, emocionais ou mesmo perigos físicos. Esse texto nos lembra que existe um lugar seguro. E esse lugar é Deus. Ele é muito conhecido, até por pessoas que não costumam frequentar igrejas ou ler a Bíblia. Mas por que ele é tão marcante? Talvez porque ele fala direto ao nosso medo, às nossas inseguranças. Ele diz que, mesmo que tudo esteja desabando ao nosso redor, quem confia em Deus está protegido. No entanto, precisamos tomar cuidado para não transformar o Salmo 91 em algo que ele não é. Ele não é uma espécie de talismã ou um texto mágico que vai nos livrar de tudo. O poder do Salmo está em vivê-lo, em confiar plenamente em Deus e fazer dele o nosso refúgio. Mais do que palavras de consolo, ele é um convite para um relacionamento de confiança. Esse é o ponto central. Não se trata apenas de proteção, mas de estar próximo de Deus, vivendo na sua presença. Quando entendemos isso, o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto bonito e se torna uma ferramenta espiritual transformadora. O Salmo 91 é um dos textos mais reconfortantes da Bíblia. Ele traz uma mensagem de cuidado, proteção e segurança que toca a alma de quem lê. Para entendermos tudo o que ele significa, é importante olhar cada versículo com calma, pois cada palavra carrega um propósito. Vamos fazer isso juntos, mergulhando em cada detalhe dessa mensagem que Deus deixou para nós. Vamos ler os versículos 1 e 2. Vamos ler os versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esses versículos são como a base de tudo. Eles começam nos convidando a habitar no esconderijo do Altíssimo. Note que o verbo usado aqui é habitar e não visitar. Isso significa que Deus quer que a gente viva em comunhão constante com Ele, e não apenas busque sua ajuda em momentos de desespero. Quando vivemos assim, encontramos descanso. Não um descanso passageiro, mas um descanso verdadeiro, que só Deus pode dar. Ao chamar Deus de refúgio e fortaleza, declaramos que confiamos nele, que é nosso protetor em todas as situações. Esse é o primeiro passo para experimentar o que o Salmo 91 promete: fazer de Deus o nosso lugar seguro. Vamos ler os versículos 3 e 4. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui, os versículos começam a falar de livramento. O laço do passarinheiro simboliza armadilhas, aquelas situações em que somos pegos de surpresa e que parecem não ter saída. Deus promete nos livrar disso. E mais, Ele nos cobre com suas penas, como uma ave que protege os filhotes. Essa imagem é linda, porque mostra que Deus não só nos protege, mas também cuida de nós com amor e proximidade. E a parte mais incrível é que Ele faz isso por meio da sua verdade, que é como um escudo que nos guarda de todo mal.
Isso nos lembra que confiar na palavra de Deus é essencial para enfrentar os desafios. Vamos ler os versículos 5 e 6. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esses versículos tocam em algo que todos enfrentamos: o medo. Seja o medo do desconhecido ou das situações que não conseguimos controlar, Deus nos chama a confiar nele. A seta que voa de dia e o terror da noite representam problemas visíveis e invisíveis. Mas ele promete que, com ele, não precisamos temer. Esse é um lembrete importante para os dias de hoje, quando somos bombardeados por notícias e desafios que podem nos assustar. Deus está dizendo: fique tranquilo, eu estou no controle. Vamos ler os versículos 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Essa parte é muito poderosa. Mesmo que o caos esteja ao nosso redor, Deus promete que estaremos seguros. Milhares podem cair, mas quem está na presença de Deus permanece de pé. Não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que teremos a força e a proteção dele para passar por tudo isso. Aqui, somos chamados a confiar que Deus faz justiça e cuida dos seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos ler os versículos 9 e 10. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esses versículos reforçam algo muito importante: a necessidade de viver na presença de Deus. Quando fazemos dele o nosso refúgio, experimentamos uma proteção especial. Não é uma promessa de que nunca teremos problemas, mas de que, mesmo nas dificuldades, Deus estará conosco e nos guardará. E esse texto é um lembrete de que confiar em Deus é uma decisão diária. Quando colocamos nossa vida nas mãos dele, podemos descansar, sabendo que ele cuida de nós e de nossa casa. Vamos ler os versículos 11 a 13. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa parte nos lembra que não estamos sozinhos. Deus coloca seus anjos para nos proteger, mesmo quando não percebemos. É incrível pensar que há uma proteção invisível nos guardando nos momentos mais difíceis. Além disso, o texto nos dá coragem para enfrentar o mal. Com Deus, somos capazes de superar obstáculos que, sozinhos, seriam impossíveis de vencer. Agora vamos ler os últimos versículos, 14 a 16. Porquanto a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dele o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esses últimos versículos são como um presente final. Aqui, Deus fala diretamente com aqueles que o amam e confiam nele. Ele promete livramento, presença nos momentos de angústia, honra e uma vida longa e plena. O mais bonito é que Deus não só nos livra das dificuldades, mas também nos exalta, mostrando o quanto Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E, no final, Ele nos dá algo ainda maior: a salvação eterna. O Salmo 91 é um convite para viver debaixo da proteção de Deus. Ele não promete uma vida sem problemas, mas nos garante que, mesmo em meio às lutas, nunca estaremos sozinhos. Cada versículo é uma lembrança de que Deus é fiel e cuida de nós de maneiras que muitas vezes nem conseguimos perceber. O Salmo 91 não é apenas um texto poético ou uma oração para momentos difíceis. Ele é um guia prático para vivermos com confiança, mesmo em meio aos desafios mais assustadores da vida. Quando lemos esse salmo com atenção, percebemos que ele não apenas descreve o poder e a proteção de Deus, mas também nos chama a agir de forma alinhada à fé que professamos. Vamos explorar juntos como isso se conecta à nossa vida cotidiana.
Muitas vezes, enfrentamos desafios que vão além do que conseguimos ver ou entender. O Salmo 91 nos ensina que esses laços do passarinheiro, as armadilhas do inimigo, não podem nos atingir quando estamos firmes em Deus. Essa proteção espiritual não significa ausência de problemas, mas uma força interior para enfrentá-los sem perder a paz. Aplicar isso na prática envolve reconhecer que algumas situações exigem mais do que força humana. A oração e a confiança em Deus nos ajudam a discernir e superar essas dificuldades. Quando você enfrenta uma decisão difícil ou sente que está sendo atacado por pensamentos negativos, lembre-se de que Deus está ao seu lado, pronto para guiar seus passos. O Salmo fala muito sobre fazer de Deus o nosso refúgio. Na vida prática, isso significa confiar nele não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente nos momentos de crise. Pode ser uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou até uma questão emocional. Nessas horas, é natural buscar soluções imediatas, mas o texto nos convida a parar e descansar na presença de Deus. Quando confiamos nele, experimentamos uma paz que vai além do entendimento humano. É aquela certeza de que, mesmo sem enxergar o caminho completo, Deus está trabalhando em nosso favor. Isso não é passividade, mas uma confiança ativa que nos permite agir sem desespero. Todos nós enfrentamos medos, alguns que conseguimos identificar e outros que nem sempre compreendemos. Pode ser o medo de falhar, de perder alguém querido, ou até o medo do futuro. Os versículos 5 e 6 nos lembram que Deus nos protege contra esses terrores, sejam eles visíveis ou invisíveis. Na prática, enfrentar o medo com base no Salmo 91 é um exercício diário. Quando os pensamentos ansiosos vierem, declare as promessas de Deus em voz alta. Afirme que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Lembre-se de que não estamos sozinhos nessa batalha e que Deus nos dá força para superar qualquer obstáculo. O conceito de habitar no esconderijo do Altíssimo é fundamental no Salmo 91. Isso significa viver uma vida conectada com Deus, buscando sua presença diariamente. É algo que vai além de ir à igreja ou fazer uma oração rápida antes de dormir. É um relacionamento contínuo. No dia a dia, isso pode ser cultivado de várias formas. Pode ser separar alguns minutos para meditar na palavra de Deus, orar durante uma caminhada, ou até mesmo agradecer por pequenas bênçãos ao longo do dia. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais entendemos o que significa estar sob suas asas. A vida está cheia de laços do passarinheiro, situações que parecem inofensivas, mas podem nos prender. Isso pode incluir decisões impulsivas, relacionamentos tóxicos ou até distrações que nos afastam de Deus. O Salmo 91 nos lembra que Deus nos livra dessas armadilhas, mas também nos convida a sermos vigilantes. Na prática, isso significa buscar sabedoria em tudo o que fazemos. Antes de tomar uma decisão importante, ore e peça orientação a Deus. Leia a Bíblia e peça discernimento para identificar situações que podem parecer boas, mas que, na verdade, não são para você. Orar com base no Salmo 91 é uma forma prática de colocar sua confiança em Deus. Cada versículo pode ser transformado em uma declaração de fé ou pedido específico. Por exemplo, ao ler sobre Deus como refúgio, você pode orar: Senhor, ajude-me a confiar em Ti como meu refúgio em todas as situações. Além disso, a oração fortalece nosso relacionamento com Deus. Quanto mais oramos, mais sentimos Sua presença e entendemos que Ele está no controle. Isso nos dá coragem para enfrentar qualquer coisa que vier. O Salmo 91 também fala de vencer perigos espirituais, como a peste perniciosa e o leão. Essas figuras representam desafios que vão além do físico, como tentações e ataques espirituais. Na prática, isso nos chama a estar preparados espiritualmente. Leia a Bíblia regularmente, mantenha uma vida de oração e esteja rodeado por pessoas que compartilham sua fé. Essas são maneiras práticas de se fortalecer espiritualmente e permanecer firme, mesmo nas batalhas mais difíceis. A conexão entre o Salmo 91 e a vida prática não se limita a momentos específicos.
Ele nos convida a refletir continuamente sobre nossa relação com Deus e a agir com base nessa reflexão. Isso pode incluir ajudar alguém em necessidade, compartilhar palavras de encorajamento ou até simplesmente viver de forma honesta e íntegra. O Salmo 91 é muito mais do que um texto bonito. Ele é um convite para viver de forma conectada com Deus, confiando nele em todos os momentos. Ao aplicar as verdades desse salmo em nossa vida diária, experimentamos uma paz e uma força que vem diretamente do Senhor. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que viveram e enfrentaram grandes desafios. E muitas delas viveram as promessas de proteção e refúgio que encontramos no Salmo 91. Vamos olhar para algumas dessas figuras e como suas vidas nos ensinam a aplicar os princípios do Salmo 91 em nossa própria jornada. Davi, o rei de Israel, é um exemplo marcante de alguém que vivenciou as promessas do Salmo 91. Desde jovem, ele confiou em Deus em momentos de grande perigo. Lembre-se de quando ele enfrentou o gigante Golias, um inimigo imenso e aterrorizante. Ele não olhou para o tamanho de Golias, mas para o poder de Deus. Quando Davi disse a Golias: "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." Ele estava expressando sua total confiança na proteção divina. Davi, em muitas ocasiões, foi perseguido e ameaçado de morte. O próprio rei Saul tentou matá-lo, mas Davi nunca deixou de buscar abrigo na presença de Deus. Em Salmo 23, ele descreve Deus como seu pastor, alguém que o guia, protege e cuida dele. A fé de Davi em Deus como seu refúgio é um claro reflexo do que o Salmo 91 nos ensina, que, em Deus, encontramos a verdadeira segurança. Outro personagem que exemplifica as promessas de proteção do Salmo 91 é Daniel. Ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, viveram sob a autoridade de um rei pagão, Nabucodonosor, que exigia que todos se prostrassem diante de uma estátua de ouro. Quando Daniel e seus amigos se recusaram a adorar a estátua, foram lançados na fornalha ardente, uma sentença de morte. No entanto, Deus não os abandonou. Como vemos em Daniel, capítulo 3, versículo 25, o rei observou que 4 homens estavam andando no fogo, e o quarto parecia ser como o Filho de Deus. Deus estava presente com eles na fornalha, protegendo-os de serem consumidos pelas chamas. Esse momento é uma expressão clara da promessa de proteção de Deus em situações que, aos olhos humanos, parecem sem solução. Daniel também teve sua própria experiência com Deus em momentos de perigo. Quando ele foi lançado na cova dos leões por continuar orando a Deus, ele confiou na proteção divina. E assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, também fez o mesmo com Daniel. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22, Daniel declara: "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Esse versículo mostra claramente como a proteção de Deus é real, mesmo em circunstâncias extremas. José, filho de Jacó, enfrentou situações que pareciam impossíveis de superar. Devido ao ciúme de seus irmãos, ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. Lá, passou por muitas provações, sendo injustamente acusado e preso. Mas, ao longo de tudo isso, José manteve sua fé em Deus. Ele sabia que, embora estivesse em circunstâncias difíceis, Deus estava com ele. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, lemos: "O Senhor estava com José e ele foi um homem próspero." Mesmo quando tudo parecia perdido, José nunca perdeu sua confiança no plano de Deus para sua vida. Ele é um exemplo perfeito de alguém que viveu a promessa de que nenhum mal nos atingirá quando confiamos plenamente no Senhor. E, como resultado de sua fidelidade, José foi exaltado e usado por Deus para salvar toda uma nação da fome. Esther, a rainha do Império Persa, foi chamada a tomar uma posição de grande risco em um momento crucial para o povo judeu. O rei Assuero, seu marido, havia autorizado um édito para destruir todos os judeus no império. Esther, em um ato de coragem, se apresentou ao rei
mesmo sabendo que isso poderia significar sua morte. Ela confiava que Deus a havia colocado ali para um propósito maior. Em Esther, capítulo 4, versículo 14, Mordecai diz a ela: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à realeza?" Esther, então, pede que o povo judeu jejue e ore por ela, e ela se prepara para enfrentar o rei. Ela não sabia o que aconteceria, mas sua confiança estava em Deus. Deus, de fato, a usou poderosamente para salvar o povo judeu, e sua vida se tornou um testemunho de fé e coragem. Noé também é um exemplo notável de alguém que experimentou a proteção de Deus em tempos de grande adversidade. Quando o mundo estava corrompido e Deus decidiu trazer o dilúvio para purificar a terra, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Ele foi instruído a construir uma arca para salvar sua família e os animais. Enquanto todos ao redor dele zombavam de sua fé, Noé continuou confiando nas promessas de Deus. Deus cumpriu suas promessas de proteção e livramento, e Noé foi salvo da destruição que caiu sobre a terra. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 16, lemos que o Senhor fechou a porta da arca, protegendo Noé e sua família de todos os perigos que estavam fora. Esse exemplo nos mostra que, mesmo em tempos de juízo e destruição, aqueles que confiam em Deus têm sua proteção constante. Esses personagens bíblicos são apenas alguns exemplos de como a proteção e o refúgio oferecidos por Deus no Salmo 91 não são apenas palavras, mas realidades vividas por aqueles que o confiaram. Seja enfrentando gigantes como Davi, sendo lançados na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou confiando em Deus em situações de risco como Esther e Noé, todos esses exemplos nos mostram que a promessa de Deus de nos proteger e nos livrar do mal é verdadeira. O Salmo 91 não é apenas uma mensagem para nós mesmos, mas também um presente que podemos compartilhar com outros. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor estão passando por momentos difíceis e, por mais que tentemos oferecer apoio, há algo único que vem de compartilhar a palavra de Deus. O Salmo 91 pode ser uma verdadeira ferramenta de transformação e conforto, não só para nós, mas também para aqueles que necessitam de consolo e força. O chamado de Deus para nós não se limita a buscar sua proteção e conforto. Ele também nos convida a ser canais de sua paz e amor para os outros. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus nos manda fazer discípulos de todas as nações, compartilhando a boa nova de salvação e de confiança em Deus. O Salmo 91 é uma ótima forma de evangelizar, pois suas palavras são simples, mas profundas. Compartilhar essas promessas de proteção com aqueles que estão perdidos ou desanimados pode ser a centelha de esperança que eles precisam. Em muitas ocasiões, quando nos sentimos fracos ou indefesos, é a oração de outras pessoas que nos fortalece. O Salmo 91 nos ensina que Deus é nosso refúgio. Mas também sabemos que, quando oramos juntos, nossa fé é fortalecida ainda mais. A intercessão de outros tem um poder imenso. Imagine o poder de uma oração compartilhada, baseada nas palavras de proteção de Deus. Ao orarmos uns pelos outros, especialmente durante tempos de crise, podemos ver a mão de Deus movendo-se de maneiras surpreendentes. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, somos instruídos a confessar nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros, para que possamos ser curados. Esse tipo de oração comunitária é fundamental para nosso crescimento e fortalecimento espiritual. E o Salmo 91 é uma base excelente para interceder por aqueles que amamos. Cada um de nós é chamado para ser luz no mundo. Através da nossa fé, podemos não só transformar nossas próprias vidas, mas também impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. O Salmo 91 é um convite para colocar nossa confiança em Deus, mas também é um chamado para usar essa confiança como uma forma de ajudar a transformar o mundo. Ao compartilharmos as promessas de Deus com outros, ajudamos a plantar sementes de fé que podem florescer em corações aflitos. Quando decidimos viver segundo a proteção e confiança que Deus oferece, podemos enfrentar os desafios da vida com uma paz que vai além da compreensão.
Ao fazermos isso, inspiramos outros a seguir esse exemplo de fé e confiança. O mundo precisa de esperança. E a esperança que o Salmo 91 oferece é infinita. Em momentos de necessidade, muitos se sentem perdidos e sem esperança. Um simples versículo do Salmo 91, compartilhado com alguém em dificuldade, pode ser um raio de luz em meio à escuridão. Ao usar as palavras do Salmo em nossas interações diárias, podemos ajudar a restaurar a confiança das pessoas em Deus. Você já parou para pensar no impacto que suas palavras podem ter na vida de alguém? Às vezes, um simples versículo pode ser o que alguém precisa ouvir para renovar sua esperança. Você pode levar essa mensagem de proteção e confiança, lembrando a todos que o Deus de hoje é o mesmo de ontem, e Ele continua sendo aquele que livra, protege e abençoa. Ao compartilhar com outros, seja em uma conversa ou por meio das redes sociais, você está ajudando a espalhar o consolo que tanto precisa ser ouvido. O verdadeiro poder do Salmo 91 não está apenas em ler suas palavras ou declará-las como um mantra. O poder real vem da nossa disposição em viver de acordo com o que ele ensina. Viver segundo os princípios do Salmo 91 é confiar em Deus em todos os momentos, especialmente nos mais desafiadores. É saber que Ele está conosco, seja em momentos de alegria ou de aflição. Para viver isso, precisamos ter uma fé ativa. A fé que move montanhas não é apenas uma crença em algo distante, mas uma confiança diária, inabalável, que molda nossas escolhas e ações. Se estamos imersos no Salmo 91, a nossa vida começa a refletir essa confiança. E as pessoas ao nosso redor começarão a notar. A maneira como agimos durante os momentos difíceis pode ser um testemunho poderoso para aqueles que estão observando. No final das contas, o Salmo 91 é muito mais do que palavras de proteção. Ele é um chamado ao nosso coração para confiar totalmente em Deus e entender que Ele é a nossa força, nossa segurança e nossa paz. Quando internalizamos essas promessas, começamos a viver de forma mais plena e mais conectada com o propósito de Deus para nossas vidas. Cada um de nós pode ser um mensageiro dessa verdade. Ao viver o Salmo 91 e compartilhá-lo com os outros, nos tornamos instrumentos de transformação, levando a paz de Deus por onde quer que passemos. Vamos iniciar nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão, confiança e esperança. Sei que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e em Ti encontro descanso para a minha alma. A Tua palavra, como o Salmo 91, nos lembra da proteção inabalável que temos em Ti, e é com esse conhecimento profundo que me coloco diante de Ti hoje. Senhor, Tu és aquele que me guarda e me livra de todo mal. Quando o mundo parece incerto e os desafios da vida se tornam pesados, Tu és a rocha firme sobre a qual me apoio. Confio plenamente em Teu cuidado, pois sei que nada me separará do Teu amor e da Tua proteção. Que a minha fé seja tão firme quanto o Teu compromisso de me guardar de todos os perigos, visíveis e invisíveis. Peço, Pai, que cubras a minha vida com a Tua sombra protetora, como a ave que acolhe seus filhotes sob suas asas. Que a Tua presença me envolva de tal forma que eu possa sentir a segurança e o consolo da Tua proteção em todos os momentos. Quando o medo tenta se aproximar, lembra-me de que, em Ti, não há lugar para o temor. Que eu encontre coragem para enfrentar cada desafio, sabendo que Tu estás comigo, ao meu lado, sustentando-me a cada passo. Senhor, Tu prometes que não precisamos temer os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia. Muitas vezes na vida, enfrentamos momentos de incerteza, ansiedade e dor. Mas, assim como o Salmo 91 nos lembra, Tu és aquele que nos livra dos perigos ocultos, dos ataques invisíveis. Nos momentos de angústia e tribulação, Teu braço forte me protege e me dá paz. Que eu nunca perca a visão de que mesmo no caos, Tu estás no controle, me guardando e me guiando. Tu também disseste, Senhor, que com os Teus anjos Tu nos cercas, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Que consolo saber que não estamos sozinhos. Mesmo quando os olhos humanos não conseguem ver,
podemos confiar que os teus mensageiros espirituais estão ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Que essa verdade me encha de fé e confiança. Pai, Tu nos prometes livramento, honra e satisfação de vida, não porque merecemos, mas por causa da Tua graça e misericórdia. Tu és tão bom, e Teu amor é tão grande que, mesmo nos momentos de fraqueza, Tu nos levantas e nos restauras. Que eu nunca duvide do Teu cuidado, mesmo quando a vida parecer difícil ou imprevisível. Ensina-me a descansar em Tuas promessas, sabendo que, em Ti, minha vida está segura. Agradeço, Senhor, pelo presente precioso que é viver sob a Tua proteção. Sei que Tu não me deixas, não me abandonas. Tu me guias por um caminho seguro e me guardas em Teus braços de amor. Que eu nunca perca de vista o Teu cuidado constante, a Tua presença fiel e as Tuas promessas que nunca falham. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações, todos os meus medos e inseguranças. Em Tuas mãos encontro descanso, que eu possa viver cada dia com a certeza de que, sob a Tua sombra, estou protegido, e que, com a Tua força, eu seja um farol de esperança para aqueles ao meu redor, compartilhando a mensagem de confiança e proteção que encontramos em Ti. Em nome de Jesus, que é o nosso refúgio eterno, eu oro. Amém. Chegamos ao fim dessa jornada pelo Salmo 91, mas a mensagem e o poder dessa passagem não param aqui. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo, mas uma verdade viva, que continua a falar diretamente aos nossos corações e vidas. Ele nos convida a confiar plenamente em Deus, a nos refugiar em Sua proteção e, mais importante, a compartilhar essa mensagem com quem está ao nosso redor. Cada um de nós tem a oportunidade de espalhar essa paz e confiança para os outros, seja em uma conversa, uma oração compartilhada, ou mesmo com um simples gesto de apoio. Imagine o impacto que podemos ter quando decidimos viver essa confiança em nossas atitudes diárias e estendê-la para aqueles que mais precisam. Então, se você sente que essa mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário abaixo dizendo como o Salmo 91 tem feito a diferença na sua vida. Eu adoraria saber como essa palavra tem falado a você. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando mais ensinamentos transformadores.